Eu não sei, se eu chegar aqui e falar o que eu falei e eu for processado, você vai ser responsabilizado? Não, isso foi eu que falei. Eu estou usando o seu programa para dizer o que eu acho sobre, por exemplo, esse ativismo político do Supremo Tribunal Federal. Eu posso ser processado por isso. Mas não. Você não tem nenhuma responsabilidade pelo que eu estou falando. Isso não. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? E achar que isso é o novo normal, está banalizado, desculpe, não está. A censura prévia foi praticada no Brasil em ampla escala nos últimos anos. O que é a censura prévia? Você retira perfis, pessoas, antes que elas se comuniquem. Então você não retira conteúdos, você retira pessoas da internet. Isso foi praticado inclusive contra um senador, chamado Marcos Duval, um senador da República. Como é que o Senado vê isso? Eu não posso falar pelo Senado, gostaria muito, fui candidato inclusive a presidente do Congresso Nacional para poder falar pelo Senado. Meus pares entenderam que não deveria ser eu a ter esse papel de interlocução junto à sociedade. Mas, como membro do Senado, eu quero lhe dizer o seguinte, que o Senado está dividido, mas uma ala majoritária acredita que é necessário conviver com esse sistema que eu acho repugnante. E vou rememorar o voto da ministra Carmen Lúcia, quando ela disse que a censura prévia é uma coisa repugnante, mas ela faria só daquela vez. Isso gerou uma jurisprudência, que, infelizmente, tem deixado no Brasil uma marca indelével, que é a marca da censura e da censura prévia. Em nome da democracia se avilta a democracia. É o que a gente tem ouvido. Eu sou, é igual o Rei Sol, a democracia sou eu. Se você me ataca, você não está atacando minha pessoa física, você está atacando a democracia. Então, a arrogância que a gente vê em alguns membros do poder é um negócio que assusta, porque eles se arvoram como arautos e como a personificação da democracia, individualizando este processo, não entendendo que isso é um bem coletivo. As pessoas que têm medo de uma piada, de uma crítica, as pessoas que têm receio de serem contraditados, de serem expostos nas suas incoerências, como eu estou sendo aqui, inclusive, questionado pelos senhores. Quem tem receio de se comportar desta forma, deveria estar fora do debate político. Eu fui relator da reforma trabalhista. Eu chegava em Natal, eu era recepcionado por uma turma de 150 a 200 pessoas no aeroporto, isso durante o ano. Meu prédio foi pichado, de cima a baixo. A minha filha foi ilhada 3 ou 4 vezes por carro de som, com 8, 10 anos. E perguntava, papai, o que estão dizendo do senhor é verdade? E eu nunca me neguei a um debate numa universidade. Eu nunca me neguei a fazer o contraditório, a discutir com essas pessoas para colocar a minha verdade. E o que a gente vê são pessoas que estão dentro do governo agora, ou do judiciário, da alta esfera judiciária, e eu falo do Supremo Tribunal Federal, dizerem que precisa haver um controle da vontade das pessoas. Que nós temos que reviver agora, 50 anos depois, a distopia do George Orwell, do Grande Irmão de 1984. Que nós temos que ter um Ministério da Verdade, um Ministério da Exceção, para dizer o que pode ou não pode ser. Agora, senador, o Supremo Tribunal Federal não é formado por um movimento dos sem toga, que invadiram aquilo ali e ocupam aquele lugar e o pessoal está tentando tirar e eles resistem bravamente com fuzil. Eles foram todos sabatinados pelo Senado, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, no mesmíssimo modelo, o presidente indica, Senado sabatina, e eles só entram lá se deixarem. Aí eles entram e o que eles têm que fazer? O que está escrito, e fazem o que está escrito, porque a legislação também passa pelo Congresso Nacional. O estatuto também pode ser modificado, os limites também podem ser aferidos. Agora, a sabatina é uma piada lamentável em que os senadores morrem de medo de desagradar aquele que seguramente será empossado e depois fica com medinho. Porque sabatina nos Estados Unidos, o cara cai na sabatina, o cara cai no processo de investigação, vários caíram. O último que caiu aqui, e só caiu, no governo Floriano Peixoto. Desde então, todo mundo entrou. A gente tem a sorte de terem escolhido alguns nomes que entendem alguma coisa de direito, porque a impressão que dá é que passaria gente que não entende nada. Então eu queria perguntar ao senhor qual é o papel, e eu acho que tem a ver com a pergunta do Chile também, qual o papel do Congresso Nacional, qual o papel do Senado, no caso do Supremo, desculpa, é o papel do Senado da República ser responsável pela entrada, dar uma gongada em alguém antes de entrar. E ninguém é gongado. Além da entrada, que eu concordo com o Eneg, a supervisão. Porque cabe ao Senado o papel institucional, constitucional, de exatamente fazer essa supervisão. E isso eu acho que é uma grande indagação hoje do país. Eu acrescentaria uma coisa, o senhor propõe uma redefinição da relação entre os poderes. Sim. Podia responder a pergunta... 3 perguntas em uma. Não, acaba sendo uma só. Sim, claro. Quais são as ideias que o senhor tem para redefinir os poderes? Bom, primeiro eu não posso falar pelo Senado, infelizmente já coloquei aqui, tentei, não consegui. Tá? Mas quero dizer ao senhor, acredito nos assistindo, que eu votei contra as 2 indicações e disse a ambos. E disse, inclusive, por ocasião da sabatina. Disse ao ministro Dino que ele não tinha condições, por exemplo, de ser ministro. Porque ele era um adversário, um inimigo, confesso, do presidente Bolsonaro. Certo? Disse ao Zanin que não poderia votar nele porque ele era advogado particular do presidente da República.
Mas o Alexandre de Moraes, que hoje é o grande algoz, Mas eu não estava lá. No governo que o senhor participou. Não, foi do governo Temer, eu participei. Isso. Aí você está me dando responsabilidade. Não, sim, até é responsabilidade. sobre o que Temer lembrando que ele é o grande algoz. Mas eu não estava no Senado e não colocado dessa forma. Mas o ponto é mais teórico, quer dizer, é porque na hora que se generaliza, aí você termina, eu sou senador, eu termino pagando o preço. Né, então eu preciso. Mas o senhor tem um projeto, o senhor tem uma ideia. Não, tenho. Eu acho que é necessário. A primeira coisa que tem que acabar é o foro privilegiado. A primeira coisa que tem que acabar. Porque o foro privilegiado, que deveria ser uma blindagem para que os parlamentares pudessem exercer a sua atividade sem receio de exporem as suas opiniões, mesmo que elas desagradassem o poderoso de ocasião, passou a ser, na verdade, um ponto de fragilidade de quem, porventura, responde a um processo no judiciário. Tá? Então, eu acho que tem que acabar esse foro para acabar com essa relação. Outra coisa, uma coisa para mim que é clara, é evidente, não dá para você conviver com uma situação em que, por exemplo, o artigo 53, que fala da inviolabilidade do mandato parlamentar, e aí, me desculpe, apesar da sua boa vontade, você está equivocado, né, vamos fazer o debate aqui, o parlamento faz uma coisa e ela é interpretada de maneira diferente. Se lembre que no artigo 53 apareceu uma palavra que foi acrescida depois, foi quaisquer. Depois vocês falam a respeito. Os quaisquer foi relativizado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então o Supremo Tribunal Federal virou uma casa revisora e claramente dita pelos seus membros de que eles são um poder político. Quem foi que deu essa autoridade para o STF, seu poder político? Por que os ministros do STF estão falando a respeito de ações que eles vão julgar? Por que eles estão dando palestra? Por que eles estão participando de debates? Por que eles estão se colocando como se políticos não tiveram voto popular? Então é evidente que há um desequilíbrio entre os poderes. Mas deixa eu lhe provocar. E você só fará um reequilíbrio da democracia. Porque, só para concluir, eu vou lhe ouvir, desculpe. Eu defendo o Supremo Tribunal Federal. Eu defendo o Judiciário, eu defendo a separação dos poderes. Agora, do jeito que as coisas estão hoje, há um desequilíbrio evidente e isso faz mal à democracia brasileira. Faz mal. E o primeiro passo para organizar isso, Mitre, é acabar com a figura do foro privilegiado. Vocês assistiram à votação do voto monocrático no Senado. Foi amplamente noticiado. Terminou a votação, um ministro liga para o líder do governo para dar um carão no líder do governo, o Jacques Wagner. Como é que o senhor vota no voto monocrático se nós do STF ajudamos vocês? E é um projeto bem razoável. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? E achar que isso é um novo normal, está banalizado? Desculpe, não está. A sua opinião, senador, sobre o julgamento das Big Techs, do marco da internet. Eu acho. O senhor é a favor de responsabilizar as Big Techs pelos conteúdos que divulgam ou não? Fora da internet, todos se responsabilizam. Na internet, não, por quê? Eu não sei, se eu chegar aqui e falar o que eu falei e eu for processado, você vai ser responsabilizado? Não, isso foi eu que falei. Eu estou usando o seu programa para dizer o que eu acho sobre, por exemplo, esse ativismo político do Supremo Tribunal Federal. Eu posso ser processado por isso. Mas não. Você não tem nenhuma responsabilidade pelo que eu estou falando. Isso não. Existe uma legislação fora da internet. Então vamos primeiro colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas essa não é a questão. Desculpa, Fernando, porque isso é uma coisa tão importante. Dentro da internet. Seria crime, mas isso é tão importante. Posso complementar? Só importante que é bom que deixar claro o que está acontecendo no Brasil. Esse debate não é um debate nosso, é mundial. Então você tem dois polos. Vamos excluir China, vamos excluir Rússia, as ditaduras, que é uma outra questão. Vamos pegar aqui a Europa de um lado e os Estados Unidos do outro. São os dois polos que antagonizam nessa visão de como se tratar esse ambiente de rede social. De um lado você tem uma Europa vitimada por uma Segunda Guerra Mundial, onde aconteceram as práticas mais execráveis de ideologias totalitárias, de fascismo, de nazismo, de comunismo, tá? Que mataram milhões de pessoas. Tá? Então você tem um pessoal que está impactado por essa situação e é extremamente duro na forma de tratar as redes sociais. Você tem exemplos na Inglaterra, na Alemanha, que nos chocam até pela invasão da privacidade das pessoas, pelo excesso de rigor, pela responsabilização do terceiro. Do outro lado você tem os Estados Unidos com a célebre primeira emenda, onde eu, inclusive, acho que me sinto muito mais confortável, porque, para mim, o melhor e o mais importante dos desinfetantes é a luz do sol, é o debate, é o contraditório. As ideias não podem ser tolhidas, elas têm que ser expostas. As pessoas têm que ter oportunidade de dizer o que pensam. E nós já temos uma legislação que trata da calúnia, da injúria e da difamação. E ela está lá claramente consignada. O que se quer nessa votação das Big Tech, é o que é colocado de forma explícita, inclusive, pelos detentores do poder de ocasião, é de que o Estado tem o direito de intervir na forma como as narrativas são colocadas dentro do ambiente virtual. Uma coisa é você proteger as crianças, eu concordo. Uma coisa é você impedir, por exemplo, que as pessoas sejam expostas a situações que gerem morte, suicídio, coisa parecida. Isso é uma coisa. A outra coisa é você impedir a proliferação de ideias, por mais espatafúrdias que elas sejam. Porque você só combate ideias ruins mostrando ideias boas do outro lado.
Eu acho muito perigoso este processo de cerceamento da liberdade. Remete, inclusive, à preocupação do Schuring aqui, da questão da censura prévia. Você sequer conhece o conteúdo, mas você já impede que ele aconteça. Como o senhor está vendo essas pesquisas e a perspectiva também para frente? O senhor, por exemplo, nutre realmente esperança de Bolsonaro poder participar de uma eleição no ano que vem? Sim. Bom, primeiro é importante colocar que pesquisa é retrato do momento, mas há uma tendência clara, não só nessa pesquisa, mas em diversas pesquisas, que mostra a deterioração da imagem do atual presidente da República, e de uma forma muito clara, porque é uma frustração de expectativas do que foi dito durante a campanha eleitoral, tanto do ponto de vista econômico, foi prometido picanha e cerveja, e na verdade foi subtraído até o ovo da mesa do trabalhador brasileiro, e essa é a base de apoio tradicional do PT, as pessoas mais fragilizadas do ponto de vista econômico, mas também, eu diria, uma deterioração moral desse governo. Um governo que tem se notabilizado, pelo fato de que o presidente da República tem viajado e participado de converscotes, se hospedado em hotéis de luxo, tem, enfim, se preocupado em talvez ter um prêmio Nobel, ao invés de se preocupar com os problemas reais que a sociedade brasileira enfrenta. O presidente Lula, se você me permite aí uma analogia, é como um mandacaru. Ele não dá sombra, não dá frutos, não deixa que nada cresça no seu entorno. Então, o que para a esquerda é um problema porque ele só tem um líder, na direita, pelo contrário, nós temos uma série de alternativas e a maior e a mais importante dela é o presidente Bolsonaro, que no momento oportuno vai tomar sua decisão. Caso possa ser candidato, será. Caso não possa ser candidato, deverá orientar os seus seguidores, aqueles que o ouvem, que o escutam, de qual é o candidato mais adequado para vencermos a eleição. Senador, não deixa de ser também uma postura mandacaru, A gente tem tem vários nomes possíveis na direita, mas tem um mandacaru ali que resolve para onde vai a direita. Mas eu queria perguntar ao senhor, ainda falando de pesquisa, o seguinte... Pensei que você permitiu que eu comentasse a sua afirmação, mas vamos lá. Não, mas eu vou querer. Mas eu não queria perder a oportunidade, o seguinte, olhando o governo e olhando como as pessoas decidem, cada vez mais as pessoas fazem seus cálculos, ou por ideologia, por identidade, não apenas como uma avaliação do governo, Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Bom, primeiro... E o mandacaru, naturalmente. Vou começar por ela, É importante dizer que cada vez mais se cobra a nitidez da classe política. Vocês que são jornalistas e que fazem o jornalismo da atividade política, naturalmente trabalham na especulação a partir de fatos e de indícios. Então tem muita especulação no jornalismo político que é natural. Se você vê alguma coisa acontecendo, especula o que poderá acontecer no futuro. Ora, nós temos alguém que despertou a direita brasileira, porque a partir de 1985 você acabou com o bipartidarismo no Brasil e houve uma pulverização de legendas e muitas delas viraram franquias de uma única pessoa, que não tinha nada a ver com a ideologia ou com uma posição programática desse ou daquele grupo político no Brasil. E a direita ela sempre foi difusa, porque sempre foi associada à ditadura militar. Então quem deu voz à direita foi Bolsonaro. Quem vocalizou, quem permitiu que as pessoas pudessem defender, por exemplo, um Estado que servisse à sociedade e não se servisse dele como o PT propaga e trabalha, que é um Estado leviatã, hipertrofiado, cheio de apaniguados políticos. Veja, por exemplo, essa questão do IOF. No mesmo dia em que o Haddad faz essa ação atabalhoada de aumentar o IOF, se divulga um aumento de 78 bilhões para os funcionários públicos, escalonado em 3 anos. Então há um contrassenso lógico na forma como se coloca essa narrativa de dizer que o gasto é vida. Então Bolsonaro tem uma liderança e uma força política inegável. Ele precisa ter muito cuidado nessa escolha. É evidente que outros partidos políticos podem apresentar candidatura, a gente tem um processo de primeiro e segundo turno. Ninguém impede que outros partidos apresentem candidaturas, mas há um respeito a ele que é publicamente demonstrado. Então, no tempo adequado, que pode ser que não seja o tempo da imprensa, daqueles que estão mais ansiosos, essa decisão vai ser tomada. Eu não tenho dúvida que a direita vai vencer as eleições de 2026 ou o centro-direita. Em relação à questão da posição em pesquisas, é evidente, foi o que eu coloquei desde o início, é um retrato do momento. Eu não subestimo a capacidade da narrativa, e você vai falar da mentira que o PT consegue propagar. Veja, por exemplo, essa questão da Previdência. O primeiro governo em 30 anos que estabelece medidas de combater eu diria, as fraudes reiteradas que a Previdência sempre teve, isso é histórico, vocês acompanham isso na política, foi o governo do presidente Bolsonaro. Mas o que é dito pelo Sidônio e repetido pelos líderes do PT? Olha, a corrupção no INSS começa no governo Bolsonaro, que instrumentalizou o INSS para ajudar os sindicatos, inclusive um deles que tem o irmão do Lula. Então,
É uma narrativa tão esquisita, tão desfocada, que a população repudia. Mas eles não têm nenhuma dificuldade de repetir essa narrativa. Mas houve liberações durante o governo Bolsonaro que realmente duplicaram, cresceram muito no governo Lula, mas houve liberações no âmbito dessa investigação, senador. O que o Rodolfo está falando, caro telespectador, é a mesma coisa que Também. você construir um carro e alguém que vai pilotar o carro destruir o carro mais adiante. Eu sofri um acidente. Há uma lei de 1991 que permite que sejam feitos ACTs, ou seja, acordo de cooperação técnica entre as associações e a Previdência. Se a empresa que se habilita ou o sindicato tem as condições técnicas, ela é associada. A gente está falando de 10 associações em 41. Tem 41 associações. Você já notou que só se fala no careca do INSS, que tem 3 associações, que ninguém fala do Sindinip, lá do irmão do Lula? Sindinap. Que ninguém fala da Contag, que há 30 anos rouba, vou falar com todo. Há 30 anos a Contag rouba o trabalhador brasileiro, porque quando faz a aposentadoria, e acontecer isso até 2019, quem acabou com isso foi o governo Bolsonaro, o cidadão ia lá no sindicato rural e dizia, eu quero me aposentar, mulher com 55 anos, homem com 60 anos. Preenche aqui esse cadastro. O cara é analfabeto formal. Ele preenchia falando, assina aqui, aí bota o dedão. O que é que ele assinou? Ele assinou uma autorização para a contribuição associativa que foi imputada a ele sem que ele soubesse. E por que eu estou falando isso? Porque a CGU fez, inclusive, a amostragem com 1.500 aposentados e 98% não reconheceram. E faz 30 anos que a Contag faz isso. Acabou em 2019 que nós impedimos que o Sindicato Rural continuasse a ser o cartório. Nós mandamos isso para as Ematéis e para a autodeclaração. Porque o governo Bolsonaro não impediu que houvesse a validação. A validação nunca existiu, quem propôs fomos nós. Pegue todos os discursos foram feitos na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Quem foi que se pronunciou contra? Quem articulou contra? Foram parlamentares ligados ao PT, ao PDT e à Contag. Está havendo uma investigação seletiva, por isso que a gente defende a CPMI. Todo mundo, se tiver, ninguém tem aqui bandido de estimação. Se alguém roubou ou deu causa ao roubo desse crime que é hediondo, de você roubar aposentado, é você tirar merenda das crianças, porque são pessoas que são frágeis do ponto de vista da informação. Isso acontece há 30 anos no Brasil. Certo? A revelia dos aposentados, que foram roubados e tungados. E este governo está fazendo investigação seletiva. E é isso que a gente tem que denunciar e tem denunciado. A CPMI vai, evidentemente, aprofundar tudo isso. É o que nós queremos, que todos sejam investigados. Vai tentar não apenas 2 entidades, mas as 41. Inclusive várias delas ligadas aos sindicatos, a CUT, a UGT, a Força Sindical, todas elas estão dentro dessa estrutura.